Bom dia a todos e todas. Vamos começar hoje falando um pouco sobre essa história da comunicação que vai influenciar diretamente os estudos da comunicação e marketing e começar falando um pouco sobre a Escola de Chicago. A Escola de Chicago é esse campo de estudo vai começar no início do século XX, com o que chamou-se de empirismos do Novo Mundo, e que vai dar espaço para a criação de uma teoria funcionalista da comunicação das mídias, né? Pensando aí a cidade como esse campo de estudos da sociedade. Então seria a cidade como espectroscópio do mundo, né? E, sobretudo, a partir de um cara chamado Robert Park, vai se estudar a realidade das periferias nos Estados Unidos. E, a partir daí, tentar entender essa cidade como um estado de espírito, como uma personalidade urbana, como que as pessoas interagem umas com as outras. Né? Então, vai partir de uma ideia chamada da ecologia humana. A ecologia humana, justamente, como naquela época tinha uma influência muito grande da biologia nos estudos sociais, as pessoas vão entender que a cidade, um país, um bairro, um estado, ele é reflexo dessa sociedade, né? Ele seria esse reflexo de como a sociedade ela interactua, como as pessoas interatuam umas com as outras, como que as pessoas de classes sociais diferentes interatuam umas com as outras. Isso vai dar lugar a aquilo que a gente vai chamar de ecologia urbana, justamente tentando entender essa cidade, esse bairro, o país, né? Hoje em dia até um continente como um organismo vivo, né? Nunca mais, não tanto quanto hoje, no meio dessa epidemia, a gente pode falar realmente que o mundo é um organismo vivo, o mundo é uma célula onde a China influencia a Europa, que influencia as Américas, que influencia a África, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde, né? Então, no começo do século XX vão ter esses estudos e a partir dos anos 10 do século XX vai surgir um cara chamado Harold Laswell. Depois eu vou escrever isso tudo bonitinho no documento para vocês, esses nomes e tal. Ele vai pensar uma teoria que ele vai chamar da teoria hipodérmica, estudando justamente as estratégias de comunicação de guerra dos Estados Unidos em relação a outras nações, outras comunidades. Ele vai chamar vai ter um texto dele chamado Técnicas de Propaganda na Guerra Mundial, Propaganda Techniques in the World War. E a partir daí ele vai entender que os meios de comunicação, naquela época o telégrafo, o telefone, o início do cinema, vai influenciar a opinião das pessoas. E aí ele vai criar essa teoria que ele chama de agulha hipodérmica, no sentido de que toda e qualquer comunicação vai influenciar a opinião das pessoas em relação a como elas agem, a como elas reagem a determinadas coisas, né? E hoje em dia a gente ainda vê, mais de 100 anos depois, como que realmente a comunicação ela influencia as opiniões e tudo mais. Né? Então, os meios de difusão, ele vai ser uma gestão governamental das opiniões. Né? Bom, isso vai perdurar, essa teoria, ela vai ter a ideia de que toda e qualquer informação que eu colocar para o meu público-alvo vai surtir o efeito que eu quero. Essa teoria ela vai avançar e alguns 20 anos depois, na década de 30 já, vão surgir os pesquisadores europeus que, por conta da Segunda Guerra Mundial, vão se trasladar até os Estados Unidos e, a partir daí, vão começar a se juntar pesquisadores americanos com pesquisadores europeus, sobretudo da psicologia. E aí, esses estudos que vão estar, de certa forma, juntando sociedade e biologia, vão começar a estudar essa relação entre sociedade e psicologia, né? Por isso que é tão importante para a gente tentar conectar a comunicação e marketing com o comportamento do consumidor,
né, para tentar entender como que uma coisa se junta à outra, como que os estímulos de comunicação vão reverberar no comportamento do consumidor, nas opiniões deles, né? Então, o Howard Laswell vai pensar essa ideia do two steps flow, né, o fluxo de 2 passos, que é eu jogar informação para meu público-alvo e esse público-alvo vai reagir da maneira que eu quero. Vão surgir 2 pesquisadores, um americano e outro europeu, que é o Paul Lazarsfeld, que é o europeu. Eu não lembro exatamente qual que é a nacionalidade dele, mas ele vai, acho que ele é polonês, mas eu não estou seguro. Ele vai morar nos Estados Unidos, trabalhar na Universidade de Colômbia e se juntar com outro pesquisador americano chamado Robert Merton. E a partir daí eles vão criar um centro de pesquisa para estudar as reações do consumidor, as reações do público à comunicação. E aí vão criar uma máquina uma máquina de analisar dados. E aí eles vão pegar, sobretudo, a comunicação do rádio, a comunicação do cinema e ver como que as pessoas reagem a essa comunicação. Então a máquina naquela época era muito simples, ela tinha 2 botões e você ficava escutando um programa de rádio e a partir da escuta desse programa você ia dizer, apertando no botão verde, se você concordava com aquela informação, apertando no botão vermelho se você discordava daquela informação ou se você simplesmente não gostava dela. E se você não apertasse nenhum botão, era como se você fosse indiferente àquela comunicação, àquela informação. Então eles começaram a ver que nem toda informação que eu mando para o meu público-alvo, ele vai responder da forma que eu quero. Então começa a surgir daí, de certa forma, essa noção de que a comunicação ela não são só 2 passos, elas são mais que 2 passos, né? Ela é complexa, na verdade. Eles vão chamar isso de analisador de programas, né? Uma máquina de perfis de consumo de mídia, no caso. Então, eles vão perceber que, dependendo da classe social, do gênero, da formação cultural das pessoas, as pessoas vão reagir diferentemente a determinado tipo de comunicação. Isso vai ser super importante porque vai se perceber que a comunicação ela é um pouco mais complexa do que só eu enviar uma mensagem e esperar que as pessoas reajam como eu gostaria que elas reagissem, né? Então, a partir daí, vai começar a se complexificar um pouco a comunicação no sentido que as pessoas vão começar, os pesquisadores vão começar a perceber que existe o papel do líder de opinião. Então, o líder de opinião, ele é uma pessoa que ele vai formar a opinião das outras pessoas, ele tem um poder de convencimento sobre as outras pessoas, e a partir deles que eu tenho que trabalhar para conformar a opinião do todo, né? Isso é super importante para o marketing no sentido que nós trabalhamos sim com os embaixadores, nós trabalhamos com os líderes de opinião, nós trabalhamos com os testemunhos das pessoas que têm conhecimento científico para falar sobre determinadas coisas, né? Por isso que a gente escuta o comentarista desportivo, que é um ex-jogador, por isso que a gente escuta o médico sobre a pandemia do coronavírus, porque ele está diretamente lidando com essa realidade. Isso vai gerar uma outra percepção da comunicação. Então, nessa comunicação vai surgir o primeiro modelo de comunicação, que é aquele que quem diz o que, por que canal e com que efeito, né? Que vai justamente analisar não só os efeitos, analisar só a propaganda indo daqui para lá, mas a propaganda vindo de lá para cá, ou seja, uma análise dos efeitos da comunicação. Né? Isso vai ser muito importante porque vai começar a gerar uma certa vigilância do meio, vai começar a pensar os canais, vai começar a pensar o como eu comunico, né? E simplesmente comunicar, né? E pensar isso de uma forma complexa mesmo, assim. Então isso é muito importante porque vai ter um texto chamado The People's Choice, ou seja, as pessoas escolhem, que vai mudar completamente essa ideia da comunicação como só a comunicação que vai do emissor até o receptor, ou seja, não, a comunicação ela vem do receptor
e cria esse duplo fluxo realmente. E as pessoas vão estar emitindo suas opiniões, influenciando também o Estado, né? Se você trabalha com marketing político, as empresas, se você trabalha com marketing empresarial, a partir dessa noção de que há dois passos de comunicação aí. Então, no nosso domínio, que é o domínio do marketing, nós temos que estar conectados com isso, né? Ou seja, uma teoria tão antiga, umas ideias tão antigas, que elas vão conformar ainda hoje o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir e as formas como que o nosso público-alvo vai reagir aos nossos estímulos, ou seja, como que os nossos inputs de comunicação vão gerar ou não determinados outputs que nós esperamos. Por isso que a comunicação ela é tão incerta nesse sentido, porque ela abre caminhos para várias formas de interpretação da mensagem, né? Então, justamente a partir dessa conformação entre os grupos primários, que são os formadores de opinião, embaixadores, cientistas, comentaristas, especialistas, e o grupo secundário, que são as pessoas que vão aderir à opinião desse primeiro grupo, né, desse grupo de formação de opinião, que nós vamos ter esse encontro entre a teoria funcionalista, que é uma teoria sociológica, e a teoria do marketing, que vai ser justamente na teoria funcionalista essa ideia de gerar a consciência sobre determinada informação, o interesse, avaliação, tentativa, adoção ou rejeição de determinado comportamento, que vai estar ali juntinho com essa ideia do marketing, que é o primeiro modelo de marketing, que é o modelo AIDA, A-I-D-A, né? Que é de captar a atenção, de suscitar o interesse, de estimular o desejo e de passar a ação ou aquisição de determinado bem. Então, assim, o que eu quis mostrar nesse primeiro pequeno vídeo é que existe uma relação muito próxima entre as teorias sociológicas, as teorias psicológicas e as práticas, os modelos de marketing desde lá da década de 40, desde lá da década de 50 e que vão evoluindo, né? Por que não o marketing de relacionamento, se você entender a psique do seu cliente, a partir de entender a psique dos hábitos, daquilo que faz ele se motivar, você fazer com que ele reaja como você quer, né? Então, essa primeira aula, recuperando aquela nossa primeira aula, é mais ou menos nesse sentido, tá? Com desejos de muita saúde, muita positividade, good vibes, eu me despeço aqui e nós nos encontramos no próximo vídeo.